A história da humanidade é marcada por grandes epidemias e pandemias que afetaram diferentes sociedades em diferentes períodos. Neste vídeo, vamos mostrar algumas epidemias e pandemias que atingiram o homem na antiguidade, na era medieval e na fase contemporânea da história, bem como todas as suas consequências. Antes do vídeo começar, já deixa seu like e não esquece de seguir o canal, beleza? Antes de conhecermos as epidemias e pandemias que marcaram a história mundial, é importante nos atentarmos para diferenças entre os conceitos de epidemia e pandemia. Uma epidemia faz referência à doença que disseminaram por uma região geográfica limitada, como uma cidade. Já o termo pandemia é utilizado para se referir a uma doença que se espalhou por um espaço geográfico muito grande, como um continente. As epidemias e pandemias que aconteceram e foram registradas ao longo da história causaram momentos de grande tensão e foram catalisadores de transformações em alguns casos. São acontecimentos que colocaram sociedades inteiras sob ameaça e, por isso, são objeto de estudo dos historiadores. Vamos conhecer algumas delas? A peste de Atenas. A partir do verão de 430 a.C., a cidade de Atenas, uma das grandes cidades da civilização grega, foi atingida por um surto epidêmico. A doença teve um grande surto entre 430 e 429 a.C. Entre 430 e 427 a.C., a cidade de Atenas sofreu com uma doença desconhecida, que acredita-se causou a morte de quase 35% da população. Os relatos deixados por Tucídides falaram que a doença iniciou-se na zona portuária de Atenas e espalhou-se pelo resto da cidade. Os casos começaram a aparecer bem no início da Guerra de Peloponeso e tiveram um efeito fulminante nas tropas atenienses. Fala-se que uma tropa de hoplitas, formada por 4.000 homens, presenciou a morte de quase 1.050 deles. Dado o contexto em que essa doença se iniciou em Atenas, os estudiosos do assunto chegaram à teoria de que a grande circulação de pessoas por causa da guerra facilitou a disseminação da enfermidade. Os sintomas foram descritos por Tucídides. Sentia-se, em primeiro lugar, uma violenta dor de cabeça. Os olhos ficavam avermelhados e inflamados. A língua e a faringe assumiam um aspecto sanguinolento. A respiração tornava-se irregular e o hálito fétido. Seguia-se espirro e rouquidão. Pouco depois, a dor se localizava no peito, acompanhada de tosse violenta. Quando atingia o estômago, provocava náuseas e vômitos com regurgitação de bile. Quase todos os doentes eram acometidos por crises de soluços e convulsões de intensidade variável, de um caso para outro. A pele não se mostrava muito quente ao tato, nem também lívida, mas avermelhada e cheia de erupções, com o formato de pequenas ampollas e feridas. Existem alguns estudiosos que afirmam que a enfermidade teve grande impacto nas mulheres grávidas também. Os relatos de Tucídides deixam entender que o desespero da população criou um quadro de desrespeito às leis. Apesar de ter sido conhecida como peste de Atenas e o nome sugerir que se tratou de um surto de peste bubônica, os estudiosos sugerem que a doença que atingiu a cidade grega não foi essa. Um estudo conduzido no começo do século XXI, com base em ossadas de uma vala comum encontrada, chegou à conclusão da ocorrência de febre tifoide, mas existem outros estudos que apontam para o tifo. A peste negra. As epidemias e pandemias não ficaram reclusas à antiguidade e estenderam-se por outros períodos também, como a Idade Média. Este período da história presenciou uma das maiores pandemias da humanidade, a da peste bubônica, que recebeu o nome de peste negra, e é tradicionalmente conhecida por ter dizimado pelo menos cerca de 1/3 da população europeia. A peste negra designa uma doença transmitida para os seres humanos por meio de pulgas de rato, contaminado pela bactéria Yersinia pestis. Acredita-se que a origem dessa doença tenha sido na China ou alguma outra região da Ásia Central, e que a peste negra não foi o primeiro surto de peste bubônica que se tem conhecimento. Existem relatos de doenças parecidas com a peste bubônica na Bíblia, com um relato que fala de uma doença causada por ratos que atingiu os filisteus. A peste bubônica chegou à Europa em 1347 e foi levada para lá por comerciantes genoveses que fugiam de Cafa, uma colônia na Crimeia, que estava sendo atacada por tropas tártaras do Kanato, da Horda Dourada. A cidade de Cafa estava sitiada quando os tártaros começaram a lançar cadáveres contaminados com a doença para dentro dos muros. À medida que a peste se espalhou por Cafa, os genoveses fugiram, levando a doença em seus navios. Assim, a peste alcançou Constantinopla, depois Cilícia e chegou a Marsella, Península Itálica, e daí espalhou-se por toda a Europa. Uma vez que o ser humano contrai a peste bubônica, ela pode ser transmitida por via respiratória.
chamando-se assim peste pneumônica, o que facilitou a disseminação da doença por todo o continente europeu. Tanto a cidade como os campos foram atingidos, embora as cidades, pela maior aglomeração de pessoas, tinham sofrido muito mais. A peste bubônica recebeu esse nome por causa de bubões que apareciam em algumas partes do corpo. Os relatos na época falam que as doenças trouxe pânico e fez com que muitos fugissem das grandes cidades, como forma de se proteger. Aqueles que tinham dinheiro e propriedade fora das cidades fugiram para essas propriedades e se esconderam por lá. Os relatos também falam que a ordem política em alguns locais ruiu, porque as autoridades ou haviam morrido pela doença ou não tinham mais meios de governar. Os médicos da época não tinham ideia do que causava a doença, mas perceberam que o isolamento era uma forma de evitar que a peste se propagasse ainda mais. A quantidade de mortos era tão grande que os ritos funerários começaram a ser abandonados. A peste bubônica foi uma doença recorrente na Europa por todo o século XIV e existiu até 1720, quando houve um surto da doença em Marsella. Acredita-se que somente no século XIV a peste bubônica tenha causado a morte de pelo menos 1/3 da população europeia. Por fim, existem estudos que indicam que a peste bubônica possa ter causado a morte de até 50 milhões de pessoas no continente europeu, somente no período de 1347 a 1353. Gripe espanhola. O começo do século XX também ficou marcado por uma pandemia que atingiu todos os continentes do planeta e causou a morte de pelo menos 50 milhões de pessoas. Essa doença ficou conhecida como gripe espanhola, sendo causado por uma mutação do vírus influenza e afetou inclusive o Brasil. Apesar do nome, a gripe espanhola não surgiu na Espanha. Acredita-se que ela tenha surgido na China ou nos Estados Unidos. De toda forma, os primeiros casos foram registrados em um acampamento militar chamado Fort Riley, que estava instalado no estado de Kansas, nos Estados Unidos. O primeiro paciente de que se tem conhecimento foi o soldado Albert Gitchell. A doença surgiu no contexto da Primeira Guerra Mundial e aproveitou-se do grande deslocamento de soldado e das aglomerações causadas pela guerra para disseminar pelo mundo. Houve 3 ondas de contágio, que se estenderam de 1918 a 1919. A segunda onda ficou conhecida como a de maior capacidade de contaminação e foi a mais mortal. A gripe espanhola espalhou-se por todos os continentes do planeta. A medicina, no começo do século XX, não sabia o que a causava, porque a tecnologia da época não permitia que os microscópios enxergassem o vírus responsável pela enfermidade. Usava-se aspirina para combater alguns dos sintomas, mas o exagero do uso dessa medicação mostrou-se nocivo. A doença causava infecções que atingiam órgãos como o pulmão, mas não existia antibiótico na época para combatê-las. Os sintomas da gripe espanhola eram de uma gripe comum, como febre, tosse, coriza, dores de cabeça e dores no corpo. Os casos mais complicados, como mencionado, causavam infecções nos pulmões e levavam os pacientes a desenvolverem pneumonia. Como era causada por um vírus, a doença era transmitida pela via respiratória facilmente. Locais que implantaram medida de prevenção baseada no isolamento social conseguiram passar pela gripe espanhola com efeitos reduzidos, mas os que não seguiram as medidas de isolamento acabaram sofrendo duramente com a doença e acumulando mortos todos os dias. Aqui no Brasil, a gripe espanhola chegou em setembro de 1918, por meio dos passageiros de uma embarcação inglesa que atracou em 3 cidades, Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Grandes cidades, como São Paulo, sofreram bastante com a doença. Acredita-se que ela tenha contaminado pelo menos metade da população paulistana. No Brasil, como em outras partes do mundo, medidas de isolamento foram tomadas com o decreto do fechamento de escolas, repartições públicas e alguns tipos de comércio. Ao todo, 35 mil pessoas morreram da gripe espanhola no Brasil. A ebola. Em 1976, foram identificados pela primeira vez casos de doença pelo vírus ebola. Este vírus foi identificado em regiões do Sudão e da República Democrática do Congo, ambos países do continente africano. Acredita-se que uma espécie de morcego seja a transmissora do vírus. Recentemente, entre 2013 e 2016, causou um surto epidêmico em regiões da África Ocidental. Este surto chamou a atenção da Organização Mundial de Saúde e de muitos países. A doença manifesta-se com os seguintes sintomas: febre, dor de cabeça, vômitos e diarreia. O paciente mais grave pode apresentar graves hemorragias, as quais afetam parte do corpo, como o intestino e útero. O contágio acontece quando uma pessoa tem contato com os restos de animais contaminados pelo vírus.
A partir do momento em que um ser humano contrai ebola, o vírus pode ser transmitido para outras pessoas por meio de secreção como saliva, sangue, fezes, urina e sêmen. A ebola atuou majoritariamente no continente africano e aproveitou-se da pobreza de muitas das regiões desse continente. A falta de condições sanitárias ideais acaba tornando muito mais fácil a rápida disseminação do vírus. O último surto epidêmico de ebola atingiu países como Libéria, Serra Leoa e Guiné. Os 4 casos mencionados neste vídeo são apenas alguns exemplos das grandes epidemias que afetaram a humanidade. Obviamente, existem uma infinidade de outras epidemias e pandemias que afetaram a história ao longo do tempo. Agora, se você curtiu o vídeo, dá um joinha e não esquece de seguir o canal, ok?